Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos amigos e leitores do Vida Destra. Não se esqueça, todo final de semana temos um boletim atualizado com os feitos do governo pela nossa colaboradora Mariana Lessa. Acesse www.vidadestra.org/boletim e confira. O terceiro episódio do podcast Vida Destra é referente ao tema Arte e Degradação Cultural. Participam hoje Nunes, que sou eu, Romana de Castro, Jorge Vasconcelos, Semana Caravana, Sander Souza e Max Miguel. Boa noite, meu nome é Romana de Castro e hoje o nosso debate vai falar sobre arte, que é um tema que eu adoro, é o meu preferido. E nós vamos falar sobre como essa palavra está mudando, estão tentando mudar o significado dessa palavra, estão deturpando o significado dessa palavra nos últimos anos. E vamos tentar fazer um paralelo com a verdadeira arte, né, que é uma coisa belíssima, é uma coisa maravilhosa do ser humano, que aliás, faz com que o ser humano se eleve a um plano divino, na minha opinião, porque ele traz ao mundo uma beleza para que as outras pessoas possam apreciar. Esse é uma coisa assim, maravilhosa da arte. Então, vamos lá. Nós chegamos a um ponto em que as pessoas, muitas pessoas que trabalham com arte, que fazem exposições, estão considerando tudo arte. Um vaso sanitário quebrado e sujo é arte. Um amontoado de maçãs podres é arte. Uma tela toda pintada de preto é arte. Um monte de fezes é arte. Garrafas vazias é arte. Então tudo passa a ser arte. Como tudo passa a ser arte, o poste, a grama, uma pessoa, um carro, uma cama, tudo é arte. Então vai ficar difícil definir exatamente o que é arte. Se a arte passa a ser tudo, ela deixa de existir. Boa noite, amigos do Vida Destra. Aqui quem está falando é o Sander Souza, falando diretamente aqui do Japão, pronto para mais um podcast Vida Destra. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, se tudo passa a ser arte, então vamos ter que nominar as coisas todas de arte. Não seria possível. Você chega a uma padaria e pede, eu quero 100 gramas de arte. O padeiro não vai ter como te atender. Ou se você vai ao médico e fala que eu estou com dor na arte, não vai ser possível isso, né? Então, se tudo é arte, nós não podemos nominar tudo de arte, a arte vai ter que deixar de existir. E isso seria voltar ao primitivismo. Boa noite a todos, Max, Miguel, tudo bem? Eu vou acompanhar você, Romana, no seguinte, tudo virou arte, e a gente, como sugere a pauta do podcast, a degradação da cultura. Com o passar do tempo, empurraram na nossa goela a cartilha do politicamente correto. Eles estão fazendo tudo aquilo parecer arte e a gente não tem o direito de falar nada, por quê? Porque aquilo, para eles, virou arte. Você foi na arte estática, eu vou falar um pouquinho de outra arte, da música. Olha como a música brasileira mudou ao longo do tempo. A favela já tinha uma voz, o morro carioca já tinha uma voz, que era o samba, do qual eu sou um apreciador. Hoje a favela tem uma outra voz, que é o funk, que não vejo aquilo ali como música, uma música que deprecia a mulher, uma música que ostenta, né? Que aliás é uma música que provoca uma ostentação, né? Outro exemplo, a música sertaneja, que antes falava muito sobre a vida no campo, o sertanejo sofrido, o trabalhador, o cidadão que cuidava dos seus filhos com o dinheiro que arrecadava na roça. Hoje não, colocaram lá guitarra, bateria, música com cunho passional, quer dizer, tudo está mudando.
E isso daí talvez seja um problema de educação, a educação que essa geração está recebendo e que está mudando as nossas tradições. Talvez a cultura nós ainda consigamos um dia recuperar, mas as tradições elas estão mudando. Boa noite a todos, quem fala é Jorge Vasconcelos para mais esse podcast. Então, Max, já que você falou de música, eu tenho um exemplo de pessoas que falam, música experimental. Então a pessoa vai para o meio da rua, grava os sons dos carros passando, buzina, o motor do carro, o pneu, sei lá, e aquilo ali para ele é uma música, uma música experimental. Olha, você comparar isso com Maria Callas cantando Madame Butterfly de Puccini e falar que é a mesma coisa, tudo é música, é impossível, gente. Isso aí não é possível. E uma coisa também que o Max falou que me chamou a atenção é assim como eles gostam de essas pessoas, né, que estão fazendo esse novo tipo de arte que parece viver num mundo paralelo, não parece viver no mundo real, mas como eles gostam de intimidar. Se você fala, não, peraí, esse quadro que é só uma tela em branco, ninguém pintou nada, isso para mim não é arte, isso aí é só uma tela em branco. A fábrica está cheia. Mas você não entendeu a arte, você não entende de arte, você não sabe interpretar. Horas. Tá bom, então não sei. Eu acho que a gente tem que começar a enfrentar essas pessoas e falar, não, minha filha, isso aí é só uma tela de arte que não foi pintada, isso não é arte. Eu acho que nós devemos fazer isso, começar a enfrentar essas pessoas para que esse absurdo que elas querem passar não vença. Então, hoje eu ainda comentei no brilhante artigo do Sander, onde ele falava sobre educação, que a gente não tem a educação adequada para gozar dessas liberdades que nós conquistamos. Eu já falei aqui da cartilha do politicamente correto, e como nós vamos fazer com a cartilha do politicamente correto numa mão e a liberdade de expressão que nós conquistamos na outra? É impossível. Então eles fazem o que querem, escutam o que quer, os pais permitem que eles escutem, que eles frequentem lugares não tão sociáveis, né? Vamos voltar lá no funk, no Morro Carioca, que já invadiu os subúrbios de muitas cidades aí no Brasil, nas principais capitais. O funk é uma coisa fomentada pelo tráfico, né? O tráfico de drogas fomenta o funk, ostenta o ouro, deu a voz à favela, mas não foi a favela, deu a voz ao tráfico de drogas. Isso é uma coisa sabida por todos, não é uma novidade que a gente está falando aqui. E aí acontece o quê? Um quer ostentar mais, a gente não sabe ainda não está bem apurado, não posso ser leviano aqui em fazer qualquer relação ao que ocorreu nesse final de semana último aí, em São Paulo. Mas a gente precisa melhorar o nosso nível educacional, a gente que fala, o governo precisa melhorar o nível educacional, o que sobrou disso, né? A nossa educação está em frangalhos, para que a gente coloque para essa juventude que está aí gozar de uma melhor cultura, da melhor cultura que nós temos. A cultura do brasileiro é ser um sujeito de bem com a vida, sempre sorridente, não é? Tem uma diversidade muito grande, né? São 5 regiões com muita diferença uma da outra, uma fria, uma quente, uma de gente mais trabalhadora, outra de gente mais malemolente. Essa é a nossa cultura, a cultura do samba, a cultura do futebol, a cultura da música popular brasileira, não é? Isso que está acontecendo hoje não é uma... Se fosse uma novidade boa, eu estaria aqui fazendo ódio a ela, tecendo todas as loas, mas não é o caso. Agora que o Max falou sobre criminalidade, eu me lembrei que várias obras de arte foram apreendidas pela polícia, são obras de artes compradas para lavar dinheiro, né? E seria muito engraçado se a polícia chegasse na casa da pessoa para apreender a obra de arte e fosse garrafas vazias, um vaso sanitário velho, sei lá, sapatos furados, sabe? É arte, não é? Não é arte? Então a pessoa pode comprar, lavar o dinheiro e aquilo ali ser arte. Falar em arte, vocês lembram em 2016, que foi até uma reportagem mundial, viralizou,
em que um par de óculos foi deixado no Museu de São Francisco e o pessoal começou a ajoelhar e fotografar, achando que era arte moderna. Hoje em dia tá bizarro mesmo. Pois é, Nunes, muito engraçado. E também aquela vez que a faxineira recolheu as garrafas vazias, né? A faxineira é a única com bom senso e com razão, né, nessa história. Ela é a única que fez a coisa certa, jogou o lixo no lixo. E para piorar, tem aquelas manifestações lá de feministas na Europa, principalmente, que o pessoal já está considerando como arte também. Algo meio macabro que eles colocam algumas coisas nos homens, algemas, algumas coisas assim. É meio bizarro a noção de arte do pessoal mesmo. Garrafa tá sendo arte, um óculos jogado tá sendo arte, vaso sujo, é muito. Não dá para explicar. O pessoal tá perdendo o senso de arte. Então, Nunes, isso aí eu acho que é o que esse pessoal chama de desconstruir. Aliás, quando a pessoa perto de mim fala em desconstruir, eu já invento a desculpa e saio fora, porque na verdade eles querem dizer destruir. Destruir, que aliás era como nós estávamos falando no primeiro tema, que foi sobre conservadorismo. Eles querem destruir tudo que foi feito pelo homem, que foi conquistado, construído e aperfeiçoado também ao longo dos anos. Não, não serve mais. Vamos começar agora, a partir de agora. E é sempre nessa coisa bizarra, escatológica, sempre feio, sempre ruim. Eu não entendo isso, eu não entendo essa predileção pelo pior. Bom, ainda falando em arte, vou falar do cinema, né? O cinema nacional. Este é um que não tem muita tradição. Mas já que a gente está mudando tanto, por que não mudemos para melhor, né? Eu, eu sou um apreciador de filmes, eu gosto de assistir filme. Inclusive nacionais eu assisto, mas dessa leva última que a gente teve aí, uma série de filmes com um aporte da Lei Rouanet, esses Filhos de Francisco, os dois Filhos de Francisco, uma coisa assim, né? Lula, Filho do Brasil, entre outros. Até o Bacurau agora. Eu só assisti um filme desses, com Regina Casé. O nome do filme é Que Horas Ela Vem? Uma empregada doméstica que veio do Nordeste, né? Trabalhou numa casa de uma família de classe média alta em São Paulo. Trabalhou por décadas. Ela viu o filho único do casal crescer. E depois de muitos anos, a filha dela veio morar com ela em São Paulo. A filha dela foi bastante. Ela rompeu a hierarquia, né, na casa dos patrões da mãe dela. E ela se sentiu humilhada. Como vingança, a atriz principal, a empregada, que eu não recordo o nome da personagem, como vingança ela vai embora e o último ato dela é roubar um aparelho de café, acho que é assim que se fala, né? Um produto lá da cozinha da casa da patroa, uma coisa muito cara, um presente caro que ela tinha ganhado, levou, roubou e saiu como heroína. Isso daí é fruto dessa ala progressista que impinge no seu povo que é assim, no público que é assim. Tem que ser assim, ela era pobre, ela era judiada, agora ela deu a volta por cima, ela tem a casinha dela lá na periferia, mas o último ato heróico dela foi roubar alguma coisa na casa da patroa. Mas é que tá, Romana, né? Existe uma diferença muito grande entre uma coisa ser dita arte e ela ter valor, né? E é isso que é a discussão. Na prática, existe um mundo medíocre que quis se colocar como artístico, né? Esse mundo medíocre deu nisso aí. Qualquer um agora se acha artista, qualquer um se acha um fotógrafo, qualquer um se acha sensível, né, para o mundo artístico. E a gente sabe que não é bem assim, né? A arte requer muito conhecimento. Muito conhecimento. Essa arte inata, essa arte seria, sei lá, genética, né? Mas ela na prática não existe, né?
A pessoa tem que se preparar muito e tem que ter o talento, né? O dom. E o dom tem que ser divino. E do divino não sai arte sem ser bela, né? Talvez seja importante a gente destacar, viu, Max, Sanders e Romana, que não é um empenho de quem analisa culturalmente, né, a arte de uma forma geral, obstacularizar esses avanços, né, como samplear uma música eletrônica, tá? Não é uma questão de gosto, mas é uma questão de falta de critério. A gente, se você comparar aí um Pixinguinha da vida, né, como o Max estava citando antes, com o funk, né, você vê que é uma batida programada, padrão, e que é uma fórmula que é usada por todos. E o conteúdo é de baixíssimo nível, né? O conteúdo que eu digo da letra da música. Então, é essa falta de critério, aliada à intenção que não é razoável, né? Que foge à questão artística, essa intenção de chocar, de mexer com quem está ouvindo, com quem está vendo, isso daí é uma bobagem, isso daí faz parte desse conceito revolucionário bobo, entendeu? De chocar, como o mictório, né? Que iniciou esse tipo de arte, que aí depois deram o nome de arte moderna. O importante é destacar que a função da arte, ela tem estética e tem beleza. Claro que a gente pode encontrar beleza de várias formas, mas se o critério na arte não for beleza, assim como para a música também, o que não quer dizer que várias notas ou complexidade façam uma música melhor do que outra, mas beleza. E eu volto a dizer, não é questão de gosto, mas tecnicamente eu não vejo beleza no funk. Acho que as pessoas aliaram essa, esse estilo musical a uma proposta muito mais política, e aí sim, esse desvirtuamento cultural para outros fins. E aí a questão da finalidade, ela afeta tanto a cultura quanto a arte. Então, Jorge, realmente não é a questão de gosto. Gosto pessoal é uma coisa. Só que, assim, as pessoas da favela, como o Max estava dizendo, elas não têm mais a chance de ter contato com nenhum outro tipo de música. Porque eles podem dizer, não, tem, é só a pessoa procurar. Mas se a pessoa, a partir do momento que nasce, cresce como primeira infância, depois adolescência, ouvindo só aquilo, eu acho muito difícil ela ter a curiosidade de buscar o que ela nem sabe que existe. Inclusive, Romana, se você parar para pensar, tem uma ostentação também no funk que não há, né? Numa música clássica, por exemplo. E isso daí afeta, com certeza, esse entendimento musical, né? Agora, algo que a gente tem que parar para pensar também é no nível das pessoas que consomem, né, esse tipo de arte. E eu não sei também se tanto a música quanto os outros tipos de arte tem se rendido ao pop, né? E aqui para nós o pop é burro, né? O pop é rasteiro, né? E é nesse aspecto aí que um alimenta o outro, né? Um tem uma proposta medíocre e, e a população de uma forma geral ela está preparada sendo despreparada, né? Fora tudo isso, a gente ainda está vivendo um mundo, né, e eu vou tirar até do Brasil, de falta de originalidade, né? Hoje tudo é um remake, né? Então tá bem complicado mesmo. E eu não sei de fato como isso vai mudar. Eu não sei. Com certeza, Jorge. Eu acho que esse pessoal quer colocar tudo que foi feito até agora como ultrapassado, como velho, e de jeito nenhum. Muita coisa que foi feita no século XVI, XVII, XVIII, XIX, até antes também, é muito atual, é muito. Você pode sentir agora. Por exemplo, na literatura do século XIX, que eu adoro a literatura desse século, a literatura mundial, muita coisa é muito atual. Você lê personagens agindo como as pessoas agem hoje, porque o ser humano não tem
essa ruptura dentro dele. O ser humano ele vai evoluindo muito aos poucos. Então eu acho que isso aí é uma conversa fiada, é querer ganhar no grito mesmo. Bom, amigos, quando a gente trata da questão de degradação cultural, eu vejo a cultura, né, como um conjunto de formas de expressão, né? E aqui eu incluo, né, as artes plásticas, né, pintura, escultura, eu incluo a literatura, a música, o teatro, o cinema, né, todas essas, a arquitetura, né, todas essas formas, né, são expressões artísticas que compõem a cultura, na minha opinião. E eu acho que a cultura, né, de um povo, de uma nação, de um país, ela tem que expressar o melhor daquele povo, né? Através da cultura nós conhecemos a alma de um povo. Só que a gente avaliando, né, todas essas questões que os amigos já colocaram, a gente vê que hoje a gente não está mais expressando o nosso melhor. Né? O povo brasileiro simplesmente tá se expressando de forma superficial. E eu vejo que isso acontece bastante, né, por uma falta de uma educação um pouco mais esmerada, vamos dizer assim, né? As pessoas não aprendem nada de história, não aprendem nada sobre quem nós somos, né? O brasileiro não sabe quem ele é. E na hora de se expressar de forma artística, né, isso vem à tona. A gente não está sabendo expressar quem nós somos, artisticamente falando, né? É só olhar para a arte hoje, olhar para a nossa cultura, que fica difícil de identificar quem é o brasileiro de verdade. Né? E isso tudo por quê? Porque a arte deixou de ser a expressão da nossa alma e passou a ser uma forma de expressão política, passou a ser uma forma de expressão para se ganhar dinheiro, né? De uso comercial, né? E perdeu a sua essência. O interessante no caso brasileiro é que nem a nossa elite escapa, né? Porque se a gente parar para pensar, né, na maioria dos países civilizados, né, a elite ela é normalmente mais culta, né? Agora a nossa elite, pelo amor de Deus, né, se o povo tentar olhar para a elite, né, em termos culturais, para tentar se espelhar na elite, não tem no que se espelhar, né? Porque, nossa, fala sério, é até difícil de comentar alguma coisa a respeito. Sandras, exatamente, viu? Você está aberto de razão. E a gente tem muito pouco com o que a gente tem agora, né, para trazer à tona. Mas, Romana, você mata a charada, né? Você vê, por exemplo, um grande da nossa literatura, né? Que é o Ariano Suassuna. Ele fez o Alto da Compadecida e, uma obra muito boa, com certeza, não tenha dúvida. Mas você percebe o seguinte, na verdade ele, trazendo da música para a literatura, né, ele fez um sampleado, né? Ele trouxe várias passagens de grandes clássicos como Shakespeare, tá? Como é o caso daquela história da tira de couro, né? Você tem o direito de tirar a tira de couro apostada se não arrancar nem uma gota de sangue, né? Então o mercador de Veneza vem à tona. E a ignorância é tamanha que as pessoas acham que o brilhante, sem perceber que tudo bem, é brilhante, mas aquilo não é original, né? Aquilo foi adaptado, né? Aquilo ali foi quase um tropicalismo. E é uma afetação enorme. Mas eu entendo também o Ariano Suassuna quando ele tentou passar um pouco de cultura para as pessoas, né? Ainda que adaptado. Então, Jorge e Sander, esse fato eu acho que se deve porque a arte, ela não, apesar da pessoa ter já uma sensibilidade para produzir a arte, ela deve ser estudada. Existem escolas de arte, de todos os tipos de arte. E na nossa educação, como está hoje, totalmente precária, e em que o governo tem que priorizar ciências, que está destruída, matemática, que está destruída, a língua portuguesa, e nem se fala. Então, o que falta para termos essa identidade artística de volta são escolas de arte. O certo é que esses promotores de arte contemporâneos, eles estão nos levando ao estado de natureza. Quem já viu o estado de natureza de Thomas Hobbes. Então, um local onde não há coerção, punição, nada é de ninguém, ninguém é de ninguém, tudo pode ser feito, né? E estamos caminhando para isso.
É um estado fictício, lógico, né? O que acontece, por exemplo, uma carnificina durante um pancadão, já é uma coisa assim muito. É o estado de natureza materializado na nossa atualidade. Isso é o que tá acontecendo e que a gente está enxergando a olhos nus. Então, Max, é isso mesmo que eu vejo também. É a volta ao primitivismo. Se você destrói tudo, instituições, arte, língua, tudo que o ser humano conseguiu aperfeiçoar nesses anos, nesses séculos, e conseguiu reunir para sua civilidade, você destrói tudo, você volta ao primitivismo. Agora, qual a intenção desse pessoal com isso, eu não sei. Ô Max, é isso mesmo, entendeu? É a barbárie, né? É a bestialidade humana, né? É a tentativa de levar o ser humano, né? Tirá-lo da civilidade, né? Trazer o pior dele, né? E detalhe, você citou Thomas Hobbes, né? Mas é um pouco pior até, porque não se tem responsabilização por isso. Engraçado, não é arte, não é assim, é arte. É como uma pessoa chegar e fazer um duelo dentro do museu e falar, não, mas era arte. Mas o cara morreu. Não, mas é arte? Morreu. Tudo bem, fatalidade, né? Efeito colateral. Boa noite, pessoal. Caravana na área. Eu concordo com você, Romana. Inclusive, as pessoas. Arte não é só você expressar o que vai na tua cabeça, né? A gente precisa aprender a buscar o que há de melhor dentro de nós, e é aí que entra o papel das escolas de arte que você coloca, né? As escolas de arte, elas vão nos ensinar a enxergar o belo, a distinguir as coisas boas, a fazer uma distinção que por nós mesmos nós não somos muitas vezes capazes de fazer. Né? Por isso que realmente a questão da educação ela afeta muitas áreas, né? Do Brasil, né? Hoje eu tratei disso na questão do emprego, né? A gente tem a questão também da degradação cultural, né? A degradação cultural nada mais é do que a degradação da própria educação, né? Sem educação a gente não tem nada, né? E eu vejo que de quando eu estava na escola para cá, as coisas mudaram de forma muito rápida, né? Antigamente as coisas eram bem diferentes, mas a gente já via que a degradação vinha acontecendo já desde aquele tempo. Eu não sei dizer desde quando isso vem acontecendo, né? Porque a cultura, a arte, né? Todas essas manifestações são manifestações vivas, né? Elas vão se alterando ao longo do tempo. Então é difícil da gente definir quando foi que a coisa degringolou, né? Mas eu vejo que, pelo menos da década de 80 para cá, falando de Brasil, a coisa andou num ritmo muito mais acelerado, né? Pessoal, é muito interessante esse tema, pois me faz lembrar Mário Ferreira dos Santos, no seu livro A Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Em que ele menciona que antes os bárbaros estavam extramuros, agora os bárbaros estão intramuros. Eu queria aproveitar, né, para jogar aqui na roda aqui da discussão uma coisa que eu li, eu não me lembro exatamente onde, porque, bom, me, eu uso várias redes sociais, eu não lembro onde exatamente foi que eu li, mas uma pessoa tava, na verdade não era nem comigo, eu vi por acaso, né, um debate entre duas pessoas e uma dessas pessoas dizia que não existe arte de direita. Né, eu achei um absurdo quando eu ouvi isso, né? E eu queria dizer eu queria saber, né, o que os meus amigos aqui, os meus companheiros de debate acham desse assunto. Pois é, Sanders. É difícil da gente saber quando começou, né? Eu chutaria que aquela Semana de Arte Moderna lá, no início do século XX, né? Tenha sido o estopim brasileiro, né? Mas eu acho que a coisa degringolou mesmo com esse pensamento marxista, né? Esse pensamento revolucionário, onde a arte começou a se tornar algo para chocar, para mexer com a pessoa, né? E, bom, é aquele negócio, eu não duvido da importância disso, tá? Às vezes a gente pode fazer um paralelo com o meme, né? O meme. E é outra coisa, né? A gente pode considerar o meme arte, porque o meme ele tem uma função fora de série. O meme ele toca num assunto político e ainda te faz rir, né? Porque ele é um choque lógico, né?
E tá nesse nível para mim. Eu não consigo entender isso como arte, né? Eu acho que esse choque revolucionário que eles chamam de artístico, para mim não passa de um meme. É o máximo que dá para entender. É muito interessante aí, Sander, essa pergunta, na verdade, não é só pergunta, é uma afirmação, né? Porque a própria capacidade da pessoa formular essa afirmação, né? Qualificando o que é, o que não é arte, já mostra aí um preconceito bem enraizado. Ou seja, na concepção dessa pessoa, tudo que é arte é somente o que ele aprecia, né? Então, realmente acho que o diálogo fica bastante limitado quando alguém entende que você politiza a arte nesses extremos. Eu acho que é muito mais que isso, né? É mais espontâneo, é mais uma situação de criação e de muitas vezes eu acredito no dom artístico, então é muito maniqueísta essa afirmação que não existe arte de direita. Então, Sander, isso aí eu nunca. Eu não tive o prazer de me encontrar com essa arte, essa pessoa artística falando que que não existe arte de direita. Eu acho que não existe arte de direita, nem de esquerda, nem de via nenhuma, né? A arte, ela é uma só. O conceito de arte é um só. Essas outras coisas que eles estão inventando aí, dizendo que é arte, não é nem de esquerda, nem de direita. Simplesmente não é arte. Bom, a arte vem de muito antes do conceito de direita e esquerda, né? E a esquerda não pode se apropriar da arte, não vejo assim. Mas eu vou fazer aqui uma analogia, uma observação que se ela for tirada do contexto, eu vou ser taxado de fascista. Para mim, um dos maiores compositores do Brasil é hoje o maior ícone musical da esquerda, que é o Chico Buarque. O melhor momento do Chico Buarque, o momento mágico da carreira dele, foi quando havia censura. Quando ele não tinha liberdade de expressar o que ele expressa nas músicas de hoje. Hoje ele faz uma música do manequim, uma mulher sem orifício. Isso é uma coisa repugnante para quem já escreveu o que ele escreveu no período da ditadura. Só para fazer essa observação. Então, como que a direita não vai viver sem a arte e a esquerda não é dona da arte, né? Então, esse é um assunto que não prospera, não faz curva. A esquerda não é dona nem da arte, nem a arte é dona da direita, não é dona da esquerda. Esse debate não vai ter fim. Então, Jorge, você citou o Marx. Eu me lembrei porque os russos, eles são muito, muito bons na arte. Eles são muito bons em música. Eu posso citar Tchaikovsky, que é fantástico, fenomenal. Eles são muito bons na literatura. A literatura russa do século XIX é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. E instrumentistas, a escola de violino russa é a melhor do mundo. Então, depois da Revolução, depois que o comunismo assumiu, isso acabou. O que podemos deduzir daí, né? É muito interessante a observação. A gente conclui, portanto, que a arte ela prospera, não só a arte, mas todas as ciências em um ambiente onde a liberdade impera, né? Então, acho que esse é um ponto. Estão muito ligados. Eu concordo com tudo que meus amigos colocaram até aqui, né, com relação a essa questão, né, de arte de esquerda ou de direita, né? Levando em consideração que a arte, né, ela expressa muitas vezes, né, valores, né? Quando eu ouvi essa afirmação, quando eu li pela primeira vez, né, eu comecei a pensar e cheguei à conclusão seguinte, né, que, lógico, né, o conceito de arte é uma coisa muito abrangente. Não dá para a gente taxar que é ou não é de forma, né, 100% assim. É isso e pronto, né? E como a arte, a cultura, ela expressa valores,
né? Então, se a direita ela defende valores, então é claro que nós vamos ver esses valores expressos através da arte, né? Por exemplo, né, enquanto eu pensava a respeito do assunto, me veio à cabeça a arte sacra, por exemplo, né? Se a gente pegar aquelas belas igrejas barrocas no interior de Minas Gerais, né, a gente vê ali a expressão da arte através da arquitetura, através da escultura, através da pintura. E tudo aquilo ali está retratando o quê? Valores cristãos, que são basicamente valores de direita. Então, uma pessoa afirmar por exemplo, que a direita não tem arte, né? Então é uma coisa muito complicada, porque a pessoa não tem ideia de onde vem a arte, né? E a arte é uma expressão de valores, é uma expressão, como eu coloquei no começo, né? É onde a gente expressa a nossa alma, né? Podem vir de valores conservadores, de valores de direita, né? Sempre vai haver um valor por trás, né? Eu acredito assim, né? Que sempre vai haver um valor que vai servir de motivação para expressar uma ideia, né? Através de várias formas de expressão que existem, né? Eu vejo assim, né? Não dá para dizer que há ou não há, que isso é certo ou que isso é errado, mas eu vejo mais ou menos dessa maneira, né? Por trás tanto da arte de esquerda como a de direita, de vanguarda ou a antiga, sempre vai haver um valor por trás disso. Não tenha dúvida, mano. Eu na verdade já tinha pensado sobre isso, né? E aí a gente poderia citar vários, né? A Rússia exportou muita coisa boa culturalmente. Assim como a Alemanha também, né? E algumas pessoas podem... Tem gente que associa imediatamente a Alemanha ao nazismo, né? E não imagina que é uma parte da vida alemã, né? Muito pequena até. Mas o Fábio tinha comentado sobre a questão de gosto, né? E que as pessoas resumirem ao gosto. Mas na prática, embora não se trate de uma questão de gosto, é uma questão de critério que avalia sim a estética e a beleza. Então, existe um senso comum, né, que na verdade não é comum, né? Porque o senso comum volta ao pop. Mas existe um senso e um padrão, né, de critério que é muito estudado, que é muito analisado e que aí leva da matemática profunda até a análise de natureza, a questão de proporcionalidade, e a gente para pensar e ver, poxa, como que alguém que não tem noção alguma de matemática vai conseguir fazer música, né? Música é matemática. Claro, tem sensibilidade, tem outras coisas também, mas... E uma literatura sem a língua portuguesa, a literatura brasileira, como é que faz, né? Então a gente está galgando um espaço para o abismo, porque a gente está muito despreparado na parte educacional e uma coisa está vinculada à outra, né? Não adianta essa sensibilidade aflorar em algumas pessoas que eventualmente poderiam ter talento se eles não têm a menor capacidade de desenvolver. Mas eu entendi a proposta, né, do Sanders, o que seria, né, arte de direita, mas aí eu ia misturar muita coisa. Talvez eu ia misturar o meu gosto, eu ia misturar o meu pensamento conservador, né, e finalizaria dizendo que é tudo que é bom. Mas aí seria absurdo, né? É difícil, eu acho que a gente, na verdade, a direita brasileira, ela se absteve. E a verdade é essa. Ela se absteve. Até o último filme, por exemplo, que teve um cunho de direita foi totalmente sem querer, que foi o tal do Tropa de Elite, né? Que serviu, inclusive, como argumento para muita gente que está ligado ao conservadorismo e outros que simplesmente já se revoltaram com a situação da violência. Mas eu não consigo enxergar isso. Eu acho assim que a direita ela parou tanto na literatura, ela parou nos filmes e até na música. Então tá muito complicado apontar isso, né? A esquerda dominou essa área no Brasil. Como diria Vinícius de Moraes, abre aspas, as feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental, fecha aspas. Certíssimo, George. Isso aí, tudo que você está dizendo, são as técnicas. Toda arte tem sua técnica. Todo instrumento tem sua técnica. Você vai aprender a técnica de tocar aquele instrumento, a técnica de pintar um quadro,
os estilos, os períodos, tudo isso são ferramentas que a pessoa aprende e aprende nas escolas. George, eu sei que a gente não poderia falar isso, mas eu concordo com você. A arte de direito é tudo que é bom mesmo, né? É difícil falar o contrário disso, né? Então, Jorge, eu também diria que é tudo de bom. Mas, assim, já que a gente não pode dizer isso, então, porque gosto varia, é lógico, mas eu posso dizer com certeza que não é nada escatológico. Provocarei os amigos. Grafite é arte? Funk, pancadão é arte? Sabe, agora você pegou. A gente tinha discutido isso, acho que uma semana atrás, né? Eu acho que cai no mesmo critério. Cara, tem grafite que é muito bem feito. Tem coisa que é muito bacana e que muda essa perspectiva urbana, né? E eu acho que nesse aspecto é interessante. Agora, a pichação, que é a marcação, né? É algo tão bárbaro quanto o leão que arranha uma árvore para marcar território, né? Eu não consigo ver. A pichação, para mim, é outra coisa, né? É vandalismo, né? Agora, grafite pode ser sim. Pode ser, mas até nesse aspecto tem gente que acha que faz grafite e não faz, né? Faz coisa nem parecida, né? Faz coisa mais parecida com pichação mesmo. Depende. Por exemplo, James Brown, eu considero que ele fez um funk que era arte. Agora, esse funk que ele tá transformando o ser humano em uma besta, isso aí não dá para ser arte, né? Isso daí é um desserviço, né? É um desserviço da pior espécie, que é aquela que utiliza algo dentro de um conceito que não se reflete, né? Diz que é arte sem ser. E a pior parte, e isso fica bem claro, né, nessa pior parte, que é o político por trás disso, fazendo do funk algo de interesse social, de patrimônio musical do Rio de Janeiro, e isso é deprimente. Eu acho que no caso do grafite depende muito. Eu acho que alguns grafites pode ser considerado arte sim, porque tem coisa muito bonita, né? Eu já vi grafites feitos que são verdadeiros murais, daria para você pegar aquilo ali e transpor para um quadro que ficaria muito bem. Você vê que a pessoa tem técnica para fazer aquilo, né? Não é algo feito de qualquer forma, né? Então depende muito de qual é o grafite, né? Depende, cada caso acho que é um caso, né, para ser analisado. O grafite, se for permitido, é uma arte muito bonita. Quando não é permitido, que está uma gangue para afrontar uma outra e vão subir mais alto e vão falar isso para aquele, aí já não, aí deixou de ser arte. Aliás, nunca foi arte. Agora, o grafite bem apresentado, sim, eu vejo muita coisa boa exposta, mas ele tem que ser permitido, né? E montando um cenário minimamente com moral, com respeito, né? Eu acho que sim, é uma arte. Que me perdoem os que gostam, mas pra mim não pode, isso é funk, batidão, pancadão, sei lá como que chama isso aí. Ah, desculpa, mas não dá pra considerar isso daí como uma forma musical ou como uma expressão artística, não, pelo amor de Deus. É interessante mesmo. Eu gostei da linha de raciocínio dos amigos, né? Porque nós estamos todos concordando e descrevendo a arte como aquilo que é bonito. Se for bonito, é arte. Se não for algo belo, não classificamos como arte. É bem interessante, parece unânime, né, isso? Então, essa parte aí do funk, batidão que vocês falaram, eu não vou comentar porque eu realmente não conheço, pessoal. Eu não conheço esse tipo de música, eu não ouço. Eu realmente não conheço. Agora, eu não sei se, por exemplo, o Linkin Park é considerado funk, mas se for, é um tipo de funk que tem melodia, que tem ritmo, que tem bons instrumentistas, que tinha um vocalista muito bom. Então, eu não sei realmente, essa categoria de funk, eu não sei identificar. Quando você falou agora do Linkin Park, aí me veio à cabeça System of a Down, que eu acho que foi a última banda que foi
assim, extremamente original, né? Uma banda de armênio, né? Fazendo sucesso no mundo todo, e como eles usaram muitas partes culturais musicais deles para fazer música, né? E as pessoas talvez, alguns não gostam, né? Tudo bem, e aí é questão de gosto mesmo. Mas essa capacidade deles fazerem algo inovador dentro de um mundo onde já se tocou de tudo é impressionante, né? E do mesmo jeito, você vê uma banda como Greta Van Fleet, né? Que eles tocam músicas próprias, mas no estilo do Led Zeppelin. Achei interessante. Não é inovador do ponto de vista estético, mas foi a forma que eles encontraram de trazer a música que é deles para o mundo, né? Eu achei uma sacada boa, mas aí foge do original, com certeza. Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, o @Vida Destra, e acessem o nosso site www.vidadestra.org e tenham informação de qualidade diariamente. Também estamos nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Spotify e Deezer. Eu vou propor propor uma questão aqui para os amigos. Por exemplo, né, vamos pegar o caso de uma pintura extremamente conhecida, né, como a Mona Lisa. Não sei quais dos amigos já tiveram a oportunidade de vê-la ao vivo, eu ainda não fui a Paris, não tive essa oportunidade. Mas eu queria perguntar aos amigos o seguinte: quando vocês olham para um quadro como a Mona Lisa, o que vocês levam em consideração na hora de avaliar se aquilo é bonito ou não? No caso da Mona Lisa, muita coisa tem que ser considerada, né? O que ele tentou passar ali, Da Vinci, mas também o período, né? Afinal, fazer hoje qualquer coisa do ponto de vista de arte, com as técnicas e com os recursos que existem, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Mas esse período remontou alguma coisa e teve um contexto histórico. Então, Mona Lisa ela acabou por trazer com ela todo o peso histórico do momento, né? Quem o fez também, a técnica utilizada, né? O que tem por trás daquele sorriso maroto, quase de Capitu do Machado de Assis, né? E aí, eu acho que aí a gente tem que levar para outro caminho também, desse efeito que tem. Porque há músicas, por exemplo, que não são tão importantes do ponto de vista musical mesmo, mas que remetem, por exemplo, a nossas memórias. E a gente gosta da música, né? Porque tem uma questão afetiva envolvida. E é difícil isso, né? O ser humano, ele leva muita coisa em consideração nesse aspecto. Agora, não dá para dizer que não é arte, né? Não dá para dizer que não é arte, porque por mais que a Mona Lisa não seja tão bonita, e não é ela, a Mona Lisa, mas o quadro é excepcional, né? A questão da luz, né? E todo o método que ele utilizou, a técnica. A Mona Lisa pode ter sido bonito, né? Representando um padrão de beleza da época, não de hoje. Hoje ele não seria aquele quadro. O que mais impressiona na pintura é a ilusão de ótica. Ela olha para todos os lados, né? A Mona Lisa. Agora, no Louvre é uma decepção quando você chega no Louvre lotado de gente querendo ver o quadro, você não vê nada porque tem muita gente à sua frente. Quando abre, ele é um quadro muito pequeno, com uma blindagem até grosseira para proteger a tela, né? Mas não vejo muita coisa, mas para a época eu acredito que sim, e pela genialidade do artista. Conseguiu fazer a pintura, a Mona Lisa olhar para todos os lados. A Mona Lisa de fato é interessante, Sander. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, né, lá no Louvre, em Paris, e achei bastante interessante a movimentação de
pessoas em torno, né, do quadro, né? Inclusive na sala não é permitido fotografar, mas com flash, com seguranças, mesmo assim as pessoas dão um jeitinho, né? De todo canto do mundo o pessoal tira foto. Eu não sei, minha percepção é que é um quadro mais enigmático. É um quadro enigmático, talvez tenha provocado muito furor na época devido à técnica que ele usou, né? Não existia, a gente sabe, Idade Média, né? No começo aí da modernidade, Da Vinci teve realmente um trabalho muito bonito. Talvez porque ele tenha incorporado novos elementos naquele quadro, fez tanto sucesso, acredito. Mas não é algo aqui, você fala, não, é algo de extrema beleza, na minha opinião. É um quadro pequeno até, ele geralmente ele aparece bastante ampliado, mas ele não é grande, né? É um pequeno quadro. E enfim, independente do tamanho, né? Só estou querendo aqui passar uma percepção. É mais essa questão mesmo de. Eu acho que ele foi muito, na época, bastante avançado, por isso o tamanho de sucesso que passou pelas épocas, né? Mas hoje você vê fotografias, né? Arte em fotografia muito, 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 muito mais belas que isso, entendeu? Eu acho que essa questão da Mona Lisa, ela acaba atraindo porque ela acabou sendo algo que atravessou aí séculos, né? E o ser humano precisa dessa referência, ele precisa saber de onde que ele veio, né? Quais são as suas influências, seus antepassados. Então, acho que por isso é o tamanho sucesso da Mona Lisa. Amigos, talvez a gente não consiga definir o que seria essa beleza da arte. Mas uma coisa é certa: tudo aquilo que está dito como arte e que só serve para nos chocar e tirar nossa paz, pode ter certeza, isso daí não é arte. Meus amigos, eu vou deixar vocês no podcast. Um abraço a todos. Então, Sander, eu acho que nesse caso da Mona Lisa, ela se tornou um símbolo. Na, nas atividades humanas, criam-se símbolos, assim, por exemplo, na música de Beethoven, é, você pegar a Quinta Sinfonia, que virou o símbolo da música de Beethoven, ah, realmente, assim, eu não acho a música mais bonita, é linda, maravilhosa, mas outras músicas dele são fantásticas, muito mais bonitas, mas a música símbolo ficou essa. Não, acho que não tem muita explicação técnica, eu acredito que não. É mais realmente essa coisa de eleger um representante, um símbolo. É isso aí, pessoal. Eu vou aproveitar o gancho do Jorge, acho que é um assunto muito, muito interessante. Outros podcasts virão, né? Muito bom aí esse breve papo com os amigos e com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto. Deixo aí o meu grande abraço a todos. Pessoal, um abraço a todos vocês, continue nos prestigiando, em breve nós estaremos aí. Sugiram pauta, faça como nosso amigo aí, sugiram pautas para que a gente discorra aqui. Um abraço. Realmente o assunto da degradação cultural, né, pelo qual o Brasil passa, é um assunto bastante abrangente. E eu tenho certeza que se a gente for continuar o debate, a gente vai ficar horas falando aqui, né? Então, já deu para a gente entender, né, que realmente, né, a cultura, a arte, né, tudo isso, né, tem que expressar algo bom, né, tem que trazer algo de bom para as pessoas. Né? Não é, como já foi colocado, não é nada que é feito para chocar, não é nada para trazer mensagem de ódio, mensagem de luta de classes, de colocar uma pessoa contra outra. Eu acho que a arte não é feita para isso, né? Como eu coloquei no começo, eu acredito que a arte ela deve expressar o nosso melhor, né? Dessa maneira que eu vejo a função, né, das expressões artísticas, né? Ela tem que expressar a nossa alma, expressar aquilo que nós temos de melhor, né? Infelizmente hoje a gente pode concluir que muito do que é chamado de arte, né, consegue expressar o nosso pior e não o nosso melhor, né? Colocando como povo, claro, né, como nação, né? Mas aproveito também o gancho dos amigos, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade de poder participar desse podcast, né? Deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes, né? E espero a todos na próxima oportunidade.
Aqui é Sander Souza, diretamente do Japão, para mais um podcast do Vida Destra. Um abraço a todos. Pois é, pessoal, se me deixar conversar sobre esse tema, eu vou falar a noite toda. Mas como os meus amigos já estão se despedindo e eu não vou ficar aqui conversando sozinha, então eu me despeço também. Tenha uma boa noite e espero que tenha gostado. Bem, nosso podcast fica por aqui. Obrigado a todos os participantes e ouvintes. Qualquer sugestão de pauta, envie ao nosso e-mail contato@vidadestra.org, ao nosso Twitter @vidadestra ou aos nossos articulistas que estão sempre no Twitter. Um grande abraço e até a próxima.